A Bíblia fala em Gênesis que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazio é algo que é um caos, uma situação totalmente fora de ordem, sem forma e vazio. O que é uma coisa sem forma e vazia? Uma coisa é um caos, né? Fora de ordem. E a Bíblia fala que Deus foi dando ordens, foi estabelecendo dias, foi estabelecendo noite, foi dando ordens para a natureza, para a criação, e tudo foi criado debaixo da palavra que Deus deu no caos. Então eu acredito de verdade que o caos é matéria-prima para Deus. O caos não é o fim aos nossos olhos, o caos é assustador aos nossos olhos, mas ele é matéria-prima para Deus. Porque Deus ele tem um poder de dar ordem aonde está sem forma e vazio. Por quê? Porque tem um princípio acontecendo lá em Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali tem vida. Onde o Espírito de Deus está, ali a palavra que mata traz vida. É o Espírito pairando sobre o caos que vai fazer desse caos um lugar habitável. Vai fazer dessa casa bagunçada uma família, um lar abençoado. É o Espírito pairando que vai dar condição para essa bagunça virar algo admirável, desejável, algo que as pessoas vão olhar e vão glorificar o Pai através da sua vida ou dessa situação que você está vivendo. O Espírito pairando sobre as águas. Deus ele tem um poder de trabalhar com o caos. Por quê? A ressurreição só vem após a morte. Então a morte tem que acontecer para a ressurreição ocorrer. A glória da segunda casa só pode vir se cair a primeira. Às vezes a nossa mentalidade antiga tem que cair para vir uma mentalidade nova. Às vezes o entendimento de um evangelho antigo tem que cair para vir um entendimento do evangelho novo. Talvez eu e você fomos ensinados a vir para Deus buscar uma bênção, vim para Deus buscar uma solução para um milagre. Glória a Deus, Deus dá a solução para o milagre. Deus é um Deus que se importa comigo, com você, mas nós temos que mudar a mentalidade e não ser mendigos, mas filhos. E mudar a mentalidade é quebrar. Por isso que a palavra diz: eu te dei as nações para que vá e quebre, destrua, desmonte e depois plante, edifique. Não tem como plantar e edificar sobre um lugar que já tem plantação ou já tem construção. É necessário quebrar. Eu cresci num ambiente em que eu fui ensinado a adorar uma imagem de barro. Eu tive que quebrar uma mentalidade e entender através do Espírito que eu tinha que adorar o Deus vivo e não imagem de nada que tem aqui. Então nossa mentalidade muda, tem que quebrar. Como estão entendendo? Às vezes você foi ensinado a fazer campanha para ganhar coisa de Deus. Tem que mudar isso. Mas só entendendo, é só o Espírito que tem poder de fazer isso. É só o Espírito Santo. Só pode vir cura se houver enfermidade. Deus é um Deus que cura. Quando? A enfermidade. Então a enfermidade é matéria-prima para Deus curar. A destruição, a queda de um casamento é matéria-prima para Deus restaurar esse casamento. Então a gente olha para o destruído, mas Deus não olha para o destruído, Ele olha lá na frente já reconstruído, já refeito. Quando Jesus estava morrendo, Deus não estava preocupado. Ai, vai morrer, o que acontece? Por quê? Porque Deus é a própria ressurreição, e Deus sabia, Ele vai ressuscitar. Então quando Jesus estava morrendo, todos nós, os próprios discípulos ficaram: acabou, meu Deus, onde vamos ficar? E Deus, na sua onisciência, no seu poder, estava consciente que é necessário a morte para que houvesse a ressurreição. Então tem coisa na minha e na tua vida que morre para que Ele possa ressuscitar. Tem coisa na minha e na sua vida que cai para que Ele possa levantar. Só que agora um corpo ressurreto, agora com outro entendimento, agora com outra maturidade, agora a lição de Deus. Deus é o único professor que não ensina para depois fazer a prova, Ele ensina na prova. Enquanto você faz a prova, você aprende. Ele não ensina você e depois manda para a prova, Ele manda na prova e você sai aprendendo.
Por isso que é a peneira, por isso que os instrumentos bíblicos de correção de Deus é peneira, é tribulum, é um equipamento que passa ali por dentro as coisas e moe, a vara e o cajado, são as formas de Deus corrigir. Porque Ele não está vendo você sendo peneirado, Ele está vendo você no final com a palha voando e ficando só o que tem que ficar. Você vai sair depois do caos, Ele vai dizer: e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus é bom, Ele é perfeito em tudo que faz. E aí você no final vai olhar e dizer: meu Deus, estava um caos, mas agora o Senhor diz: vejo eu que é bom. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então quando Ele entra e muda a situação, Ele traz a vontade dEle que é boa. Por isso que Deus, quando veio naquele caos em Gênesis, Ele falou, começou a dar ordens, Ele dizia, cada coisa que Ele fazia, Ele dizia: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Irmão, bom, mas eu estou sofrendo. Ninguém falou que não ia sofrer, Ele falou que o final ia ser bom. No meio da construção não é bom, enquanto está na obra não é bom. Quem já construiu morando em casa? Reformou a casa morando? É um caos. Não adianta tirar a poeira. 30 segundos depois a poeira volta. A poeira endemoniada. A gente expulsa na volta com 7 quilos a mais. Enquanto você está fazendo a obra, é poeira, é ruim, é desconfortável, porque está trabalhando, está construindo, mas no final, quando tira todo o entulho, vem a tinta, você olha para aquela construção e fala: uau, valeu a pena. Mas até chegar ali, foi desconforto, foi dormir no sofá, foi pedreiro incomodando. Um irmão disse que contratou um pedreiro, o pedreiro estava botando a Anitta tocar no radiozinho dele. E aquela, pensa, você na sua casa tocando a Anitta, que tribulação. Aí ele começou a orar: Deus, queima o rádio, queima o rádio, queima o rádio. Você está ali, aquele momento que você fala: meu Deus, parece que tu me abandonou, essa obra não vai terminar nunca. Aí você fez uma conta para o dinheiro, acabou o dinheiro e falta 40% da obra. Você fala: meu Deus, eu contei, o que aconteceu? E você fala: meu Deus, eu ia fazer alguma coisa. E Deus está falando: calma, é um processo, eu estou te ensinando, eu estou te treinando. A obra vai ficar pronta, eu comecei a boa obra, eu sou fiel para concluir. Acredita na minha soberania, confia no meu poder, confia que eu sou Deus, eu não sou homem, eu não minto, eu sei o que eu faço, eu completo a obra. É Ele que faz isso. Mas o caos tem que vir. Diga glória a Deus pelo caos. Diga glória a Deus pelo caos. Porque o caos é necessário. Situações difíceis são necessárias. Eu quero ler com você Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 41. Diz assim: eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o apertavam. 49. Falava ele ainda, enquanto chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: a tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu Jesus que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro
Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza que ela estava morta. Entretanto, ele tomou pela mão e em voz alta ordenou: menina, levante-se. E ela levantou. Amém? Esse texto, você entendeu a história? Jairo ouviu falar de Jesus. Jairo era um cara importante na sinagoga. Ele tinha um cargo, uma espécie de coordenador, um supervisor da sinagoga. Ele conhecia a Torá, ele conhecia as leis judaicas, sabia os rituais, as ordenanças sacerdotais daquele tempo. Ele tinha um conhecimento de um Deus. Só que ele conhecia o Deus dos seus pais, o Deus da história, mas não o Deus dele, ainda não era o Deus dele. Nós podemos ter um Deus da história ou um Deus nosso. Jó declara no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E você conhece a história de Jó, o que ele viveu? Ele viveu o caos. Ele viveu uma situação de morte, de perda em todas as áreas. E aí agora Jó declara em alto e bom tom: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Hoje pela manhã nós apresentamos aqui na ceia uma criança, uma menina, que passou 12 dias entre a vida e a morte quando nasceu. A gente foi visitá-la no hospital e ela estava sendo apresentada aqui, viva, saudável, perfeita. Diga glória a Deus por isso. Então, só que os pais conheciam de ouvir falar de um Deus que cura. Agora eles estavam testemunhando: o Deus que eu conheço cura, porque eles viveram aquilo ali. Eu ouvia falar que Deus restaurava casamento, mas quando o meu precisou ser restaurado, hoje eu não conheço de ouvir falar, eu conheço de experimentar Deus, de andar, de caminhar e no meio dos vales e do caos, ouvir a Deus. Teve momentos no período do casamento, da tribulação, do vento no casamento, em que eu senti, é uma experiência minha, ninguém rouba, é minha, eu senti Deus me pegando no colo, coisa que eu nunca não lembro de meu pai ter feito isso, mas eu senti Deus fazer isso em alguns momentos. É uma experiência minha. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de andar contigo. Os meus olhos te veem. E Jairo, ele era um cara que conhecia um Deus histórico, um Deus dos seus pais. Agora Jairo estava prestes a ter uma experiência. E o que levou Jairo a ter a experiência foi o caos, foi a morte da sua filha. E aqui eu falo sem dúvida: não existe desespero e dor na terra maior para um ser humano do que a possível perda ou perda de um filho. A prova disso é que o amor de Deus é comparado e citado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, provando, trazendo para mim e para você a realidade do amor dele. E agora Jairo está desesperado. Eu não sei você, eu estaria desesperado. E eu ouvi falar: está passando um Jesus aí, está na Avenida Centenário, está andando em direção lá para o centro. Esse cara, ele curou 5 pessoas lá na Próspera. Como assim? Ele levantou o tal de Lázaro, que estava morto já. Não, peraí, como assim? Só que sim, é um tal de Jesus. Jairo ouviu, a Bíblia fala que ele ouviu falar, e ele foi lá, mesmo com sua religião, mesmo com seus conceitos e preconceitos, ele foi lá. Ele encontra Jesus e ele vai falar com Jesus. Só que na hora que ele vai falar com Jesus, chega uma notícia para Jairo. Vê só, a notícia não chegou para Jesus, a notícia chegou para Jairo. Jairo estava perto de Jesus, até conversando com Jesus, e chega alguém no ouvido de Jairo e fala: Jairo, não importuna mais o mestre, a tua filha morreu. Não deu tempo. Eu busquei o Senhor, mas não deu tempo. Eu orei, não deu tempo. E aí ele recebe aquela notícia, o maravilhoso aqui. Eu amo esse Jesus porque ele não muda, ele é o mesmo.
Ele é um Deus que se importa com a gente, apesar da gente. Apesar da gente ser o que a gente é, Ele é um Deus que se importa com a gente. Ele ouviu a notícia, nem foi para ele que falaram, mas ele ouviu: tua filha morreu, Jairo. A Bíblia diz que ele, ouvindo isso, virou para Jairo e falou: Jairo, é como se ele dissesse: o coração desse pai não vai aguentar. Ele vira para Jairo e fala: Jairo, calma, tão somente crê em mim, tão somente continua crendo, Jairo. Tu veio até aqui, a tua fé te trouxe até aqui, Jairo. Jairo, está tão perto, tu está aqui na minha frente. Tu conhecia de ouvir falar, mas agora tu está tão pertinho de mim. Continua crendo, Jairo. Não desiste agora. Agora não é hora, Jairo. Jairo, espera, crê somente. E ele vai com Jairo para casa, e aí o Jairo com uma notícia: ela morreu. E Jesus chega na casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, ele tira todo mundo que está chorando, porque tem milagres na minha vida e coisas na tua vida que ele tem que fazer. Ele tem que tirar a gente perto da gente. Tem pessoas que tem que sair de perto da gente. Nem todo mundo vai se alegrar com aquilo que Deus vai fazer. Nem todo mundo. Aliás, eu vou dizer, um verdadeiro amigo não é o que chora com você, é o que se alegra com você. Porque chorar com você não é difícil. Até os inimigos choram com você. É verdade. Vai no velório, sabe aquela pessoa que nunca gostou de você e está lá no canto chorando, porque aquele momento é triste. Chorar com você não é difícil. Agora, quando Deus te abençoa de alguma forma, você chega em algum lugar em Deus, só se alegra com você os amigos. A prova é que Jesus não levou os 12, levou só 3, Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Levou os 3 e o pai e a mãe, todos os que iam se alegrar com o que ele ia fazer, todos os que realmente ansiavam e tinham fé, estavam ali crendo. E Jesus estava compartilhando com seus discípulos como ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Misericórdia e justiça são a base do seu trono. Um Deus que tem misericórdia. A palavra misericórdia é sentir a miséria do outro. Córdia, coração, vem da palavra, palavra coração, vem de córdia, e miséria é com o coração sentir a miséria do outro. Jesus, quando ouviu a notícia, ele sentiu misericórdia. O coração de Jesus sentiu a dor daquele homem, e quando ele sentiu a dor daquele homem, Jesus se moveu em favor dele. O caos que aquele homem estava vivendo estava a alguns passos de ele ter uma experiência com Deus viva, não religiosa. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento. A Bíblia fala: e Enoque andava com Deus e já não estava mais aqui. Irmão, qual foi o milagre que Enoque fez? Nenhum. Qual é a história teológica que nós temos de Enoque, de feitos? Nenhum. Mas Enoque andava com Deus. Ele não conhecia Deus de ouvir falar, conhecia Deus de andar junto. Nós podemos, irmãos, ter uma religião e podemos sair daqui com uma religião. Hoje eu sou evangélico, hoje eu sou católico, hoje eu sou aquilo, e não andar com Deus. Nós podemos ter títulos de pastor, de profeta, de mestre, de qualquer coisa, e não conhecer Deus. Por isso que o caos é uma bênção, porque ele vai fazer você sair do ouvir falar e entrar no de ver, não de ouvir falar, mas de ver. E as experiências que Deus quer me dar, para mim e para você, vem desse lugar, que Ele quer andar contigo, Ele quer se relacionar comigo. Deus não quer que a gente o conheça de ouvir falar, mas de andar com Ele. Jesus quer andar comigo e com você. Você acredita que Ele é real? Você acredita que Ele é real? Que Jesus é real? Você acredita que a gente pode sentar e falar com Ele? Sim ou não? E Ele fala com você? O nome disso é relacionamento. E você pode ouvir falar. Você já ouviu falar sobre o Neymar?
Sim ou não? Sim. Você conhece ele? De ouvir falar. Sim ou não? De ouvir falar, de notícias. Você já andou com ele? Se você chegar na porta da casa dele e dizer, eu vim aqui falar com o Neymar, quer entrar? Por quê? Porque eu conheço ele. O Neymar usa uns cabelos estranhos, joga no PSG, e pá, eu conheço. Ele vai dizer o quê? O segurança, te arranca daqui. Maluco. Claro que não vai entrar, porque você conhece ele não de. Escute, por isso que no último dia muitos dirão assim, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu preguei em conferências em outras nações em teu nome, eu fiz, olha Senhor, olha o que eu fiz em teu nome não está no mapa. Uau, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, fazer coisas em nome de Deus não significa que andamos com Deus. Qualquer pessoa pode usar o nome de Deus, mas só amigos andam com Deus. Só quem anda com Deus conhece o Senhor. E o que Deus quer fazer, quando Ele chega nesse ponto, que a gente conhece rituais, conhece religião, mas não conhece Ele, Ele nos leva ao extremo. E Ele, tendo compaixão, Ele vai nos levar a um lugar de confronto. Jairo, ele mesmo ouvindo falar de Deus, nunca teve um encontro com Deus vivo, mas agora ele está a metros. Imagine uma pessoa encontrando Jairo uma semana depois. Daí, Jairo, como é que você está? Cara, minha vida mudou. O que foi? Não tem noção, minha filha ficou doente, ela morreu. Como? Morreu Jesus, cara. O que tem? Ele foi lá em casa. O que ele fez? Ele ressuscitou minha filha. Eu estava junto, estava eu, minha esposa, tinha mais 3 lá. A gente viu. Cara, ele é de verdade. Cara, esse cara é um maluco de Nazaré. Ele está gritando aí, o pessoal chama ele de falso profeta. Não, ele não é falso profeta. Não, mas tem gente dizendo que ele é falso. Sabe por que tem gente dizendo que Jesus é falso? Porque tem pastores pregando que Jesus quer o seu dinheiro. E aí estão apresentando para as pessoas um Jesus que quer o nosso dinheiro e não tem compaixão, tem negociação. E aí você cresce ouvindo falar, você não conhece ele, é mentira, ele quer ter um relacionamento com você, ele não quer o seu dinheiro. Jairo se indignaria. Imagina se Jesus chegar para você e falar, olha, alguém chega para você e fala, Jesus, rapaz, Jesus está interessado no meu dinheiro. Esse Jesus da religião, essa religiãozada aí, ó, eles querem. Quem já ouviu isso? Não, quem já ouviu isso? Essas pessoas conhecem Deus? Elas conhecem Jesus? Não, elas conhecem de ouvir falar. Só que ouviram falar mal. Mas Jairo agora está dizendo assim, pode parar. Pode parar. Esse Jesus que você está falando não existe. Eu conheço Jesus, ele foi lá em casa. E eu vou dizer, ele teve compaixão de mim. Eu não merecia, mas a graça me salvou. A minha casa foi salva, a minha filha foi salva. A experiência de andar mesmo no caos. O Senhor tem poder de dar ordem no meio do caos. Situações difíceis nos tiram desse lugar de ouvir falar. Ele chegou até Jesus com uma fé incrível. Jesus indicou que iria curar, ou seja, havia uma promessa. Eu vou curar. Mas no meio da promessa veio uma notícia. Escute, no meio da promessa veio uma notícia dizendo que não vai dar mais, pode parar. Às vezes entre a promessa e o cumprimento dela tem outras notícias no meio, mas Jesus também está ouvindo a notícia. O bom é que ele ouve também. O bom é que ele se compadece também. O Jesus que eu conheço não mudou. Quando nasceu a Pai, eu fui buscar Deus e falei assim, ó, o que eu anuncio? Eu vou pregar todos os domingos para o mesmo público. Alguns irmãos vão me ouvir centenas de vezes. A mensagem, eu não vou ter centenas de mensagens. O Espírito Santo foi muito claro comigo. Anuncie o Evangelho. Amém, Senhor, mas o Evangelho, como assim? O Evangelho, as boas notícias. Quais são as boas notícias? Você estava condenado, mas Ele te salvou.
As boas notícias são que apenas dorme, não está morto. A boa notícia é que Ele pode restaurar, Ele ainda restaura, Ele é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo Jesus. Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda multiplica pão, Ele ainda acredita, Ele ainda tem compaixão, Ele pode mudar você ainda. Há esperança, ainda que a árvore esteja cortada. Ao cheiro das águas brotará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, tão somente porque Ele vive. A ressurreição só pode vir após a morte. Tem coisas e pessoas que estão aqui, que você está olhando para o caos. Glória a Deus, é no caos que Ele vai dar uma ordem e restaurar você. Tem uma irmã que hoje pela manhã eu estava conversando com ela, e ela passou um período agora que ela perdeu uma empresa. E qualquer um poderia dizer: o diabo, Satanás, desgraçado, meu Deus, o que está acontecendo? Perdeu a empresa. E a palavra de Deus para ela foi assim: filha, sou eu que quebrei a tua empresa. Parece que não combina, né? Mas combina, porque ela falou aos prantos. Ela e o marido dela vieram no final do culto falar para mim: pastor, a gente está tendo uma experiência e conhecendo um Deus que nunca conheceu. Eles se batizaram no último batismo. Eles estão conhecendo Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu posso contar testemunhos aqui, e eu tenho a fé em cima do que eu vivi, mas você talvez não vai ter a mesma fé que eu, porque não foi a sua experiência, foi a minha. Mas Deus quer dar experiência para você, para que você conheça Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. E quando você anda com Deus, querido, não pecar não é uma opção. É porque nós achamos que deixando de pecar nos aproximamos de Deus, mas é o contrário. É se aproximando de Deus que deixamos de pecar, que paramos, nos afastamos do pecado à medida que se aproximamos de Deus. A gente acha que é abandonando o pecado que vamos se aproximar de Deus. Não funciona assim. É mais perto de Deus que estamos, mais longe do pecado ficamos. O Senhor quer trazer uma experiência para mim e para você. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero profetizar sobre você essa noite. Não está morto, apenas dorme. Não está morto, apenas dorme. Não está morto, apenas dorme. Jairo, continue crendo. Você chegou até aqui, continue crendo. Você chegou até aqui tão perto, Jairo. Continua crendo, não desiste. Não desista. O Senhor não está com os ouvidos tapados. O Salmo 34 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos. Ele está ouvindo. Ele ouviu quando a notícia chegou. Ele está sempre ouvindo. Pode ter certeza disso. Eu quero orar com você. Irmãos, anos atrás, eu acho que foi em 2011, 2010. 2011 foi o ano mais difícil da minha vida, até aqui. Se foi um ano que tudo morreu, que tudo parecia que tudo tinha acabado, foi 2011. Eu disse para Deus: Deus, se eu sobrevivi esse ano, eu sobrevivo todos que estão por vir. Naquele ano, nós estávamos escondidos, Deus tinha nos escondido, porque Deus, Ele é um Deus que nos expõe, mas antes da exposição Ele nos esconde, trabalha o nosso coração, estabelece fundamento. E a gente estava nessa situação, sendo escondidos. E a gente fez uma conferência aqui na cidade, e nosso nome não apareceu, a gente trouxe alguém, e foi uma conferência maravilhosa. No meio dessa conferência, eu estava tão destruída,
Eu me sentia como uma cidade que tinha sido arrasada por um furacão. Minha vida com Deus, minha fé abalada. Tudo que era falado eu não conseguia acreditar, eu não conseguia ver na minha vida. Eu até tinha forças para olhar para o lado e dizer para alguém assim, olha, Deus vai fazer. Mas quando eu olhava para mim, eu não conseguia crer que Ele ia fazer em mim. Não sei se alguém me entende. Eu queria para os outros, eu acreditava que Deus ia fazer milagres para as pessoas, mas não para mim. E eu estava naquele desespero, e por fora eu estava muito forte para as pessoas. Está tudo bem? Está tudo bem. Estava igual a Sunamita, filho morto, mas está tudo bem. Mas quando eu encontrei aquele profeta aquele dia, Sunamita, ela chorou muito quando o profeta chegou. Ela só contou que o menino estava morto, o profeta. E aquele dia eu chorei tanto e comecei a me debulhar na presença de Deus e rasgar meu coração. Davi fala no Salmo 33 assim, olha, enquanto eu mantinha tudo aqui preso, parece que eu estava definhando, mas quando eu comecei a liberar o que estava no meu coração, a cura desceu. Enquanto eu estava lá, veio uma moça de São Paulo, uma pastora, muito querida, não sabia nada da minha vida, não me conhecia naquela época, me abraçou. E eu disse, meu Deus, lá vem. E ela falou uma palavra, a menina não morreu, ela apenas dorme. E ela me deixou. Eu fui para o chão e eu disse, Deus, o que isso significa, filha? Apenas creia em mim, a menina não morreu, ela apenas dorme. Tudo aquilo que eu tenho para a tua vida, aquilo que eu vou fazer está dormindo. E na minha voz, no tempo certo, vai ressuscitar. Anos se passaram. Eu quero dizer para você que a menina ressuscitou. Ele chegou para a minha vida e disse, Talita, come. Menina, levante-se e ande. Eu quero liberar hoje sobre a sua vida essa palavra. Essa experiência que eu tive com Deus. Coisas na minha vida que só Deus poderia fazer, Ele fez. E eu acredito que quando nós chegamos, assim como o pastor falou, nós chegamos nesse momento que só Deus pode fazer, nós estamos nas melhores mãos. Eu quero dizer para você, a menina apenas dorme. Creia. Na época eu posso citar uma menina que estava morta na nossa vida, era um ministério. Havia para nós morrido. E o Senhor falou aquilo lá, ministerialmente a gente tinha passado por uma morte. E saiba que a Abba Pai hoje é a menina que estava dormindo. Isso aqui é a menina que estava dormindo. Então ela realmente não morreu. Ela estava só dormindo. E quando a gente voltou de BH, ele falou, a menina vai ressuscitar. E ela ressuscitou, levantou devagarinho, comeu, começou a crescer. E a menina está uma mulher crescendo, saudável, tendo filhos e frutos. Acredite até o final. Você chegou até aqui, permaneça com a sua fé. Ao que permanecer, darei a coroa da vida. Permaneça, não só creia, permaneça crendo. Perseverança, eu profetizo na tua vida. Eu queria fazer uma oração antes de a gente encerrar. Para você que tem algo que morreu e você chegou aqui pensando que realmente a notícia é só essa, e de alguma forma Deus te trouxe esperança no seu coração de que ela só dorme. Eu queria que você, onde você estiver, ficasse em pé. Onde você está, não precisa vir aqui à frente, só fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar esses irmãos que estão pensando que morreu, que não estão crendo mais que o Senhor pode fazer, que a notícia não perturba mais o mestre. A notícia para de incomodar o mestre. Não dá mais. Não importuna mais Jesus. Jesus está ouvindo essa notícia. Ele está dizendo, a menina dorme. Continua crendo, eu vou ressuscitar. Pai, eu quero abençoar. Derrama. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir de ouvir a palavra. Por isso, Senhor, a palavra foi ministrada aqui hoje. E eu quero pedir que essa palavra gere vida, Senhor. E a fé vem pelo ouvir. Que o Senhor coloque fé no coração dos meus irmãos.
Que essa palavra que eles ouviram possa gerar vida aí dentro. Eu profetizo em nome de Jesus. Receba onde você está. Eu quero ser profético. Não morreu, apenas dorme. Deus não terminou com você, Ele continua fazendo. Seu filho não morreu, apenas dorme. Deus vai ressuscitá-lo de volta. Deus vai trazer, mulher, o seu filho de volta. Em nome de Jesus, o seu casamento vai ser restaurado. Deus vai trazer a paz para sua casa de volta. Em nome de Jesus, Deus vai trazer esperança para você que acreditava que talvez Deus não usaria mais você. Deus vai ativar o seu ministério mais uma vez. A menina não morreu, ela está dormindo e tem um propósito de estar dormindo. Deus está trabalhando com você. Enquanto você está parado dormindo, Deus trabalha. Foi dormindo que Deus tirou Eva de Adão, depois de um sono. Quando Deus coloca algo para dormir, é porque Ele quer gerar alguma coisa. Ele quer gerar alguma coisa dentro de você. Tira a mão, confia. A fé é dormir, é descansar. Confie. Fidelidade. Fé, fidelidade. Confie. Continue sendo fiel ao que Deus te deu. Grato ao que está. Não olhe para o que você está vendo, olhe com os olhos da fé. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou pedir para todos ficarem de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estende a mão para mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor, a consolação do Espírito e a fé que vem da boca de Deus esteja sempre no meio do seu coração. Que você não perca a fé, que você não desanime, que você permaneça, eu e você possamos permanecer firmes na fé, no fundamento da nossa fé, firmes em Jesus. Em nome de Jesus, que nada te empurre nem para a direita, nem para a esquerda, que você permaneça em nome de Jesus. Vá, a menina não dorme, não está morta, apenas dorme. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia de Jesus. Amém.